A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria José e querubins ali reunidos, cantando hosana ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Jesus, teu povo te chama, teu povo te clama, para que venhas. Jesus, tua igreja te canta e as mãos levantam, porque te espera. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Vem, Senhor Jesus, e abra os céus com poder. Oh, vem, oh, vem. Desce pra reinar em majestade, autoridade. Oh, vem, oh, vem. Jesus, teu povo te chama, teu povo te clama, para que venhas. Jesus, tua igreja te canta e as mãos levantam, porque te espera. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Vem, Senhor Jesus, e abra os céus com poder. Oh, vem, oh, vem. Desce pra reinar em majestade, autoridade. Oh, vem, oh, vem. A te verá, todo olho a te verá, e todo mundo dirá que tu és o Senhor sobre a terra. A te verá, todo olho a te verá, e todo mundo dirá que tu és o Senhor sobre a terra. A te verá, todo
te verá, todo olho a te verá, e todo mundo dirá que tu és o Senhor. Sobre a terra a te verá, todo olho a te verá, e todo mundo dirá que tu és o Senhor. Sobre a terra, Cristo te esperamos, volte logo, vem por favor, vem que te esperamos, volte logo, oh, vem já. Cristo te esperamos, volte A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos. Hoje é quarta-feira, irmã Valquíria. Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho de 2026. Está iniciando o programa Restaura Mulher, este que é um trabalho do Departamento da União Feminina. Nós somos da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. A nossa sede internacional está situada na Avenida Farrapos, número 312, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Deus abençoe cada um que está conosco. Nosso pastor-presidente, o pastor Humberto Schmidt Vieira, e a nossa superintendente da União Feminina, a diaconisa Gladys Machado. E na comunicação nesta tarde, irmã Suzane Rodrigues. Na técnica aqui no estúdio do Ministério Restauração, a irmã Valquíria Pinheiro. Nós também estamos na Rádio Esperança, AM 1390. E lá está o irmão Isaac na comunicação, na transmissão. Deus abençoe os nossos irmãos que estão pela Rádio Esperança. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos estar juntos até às 17 horas e 56 minutos. E eu quero convidar você neste momento para fazermos uma oração para iniciar este programa debaixo da bênção de Deus. Nós sabemos que a oração ela é a chave da vitória, a oração é o meio de comunicação que temos com o nosso Deus. Né? Como nós vamos conhecer uma pessoa se não conversarmos com ela, né? E assim é com o nosso Deus, nós precisamos manter contato. Me vem a lembrança agora aquele louvor da harpa que diz, guarda o contato, né? Guarda o contato com teu Salvador. E é isso que nós precisamos todos os dias, guardar este contato maravilhoso, né? Esta oportunidade que temos de orar. Vamos aproveitar esses momentos, né? Porque precisamos para vencer as guerras, para vencer as batalhas. Vamos orar então. Você que pode, me acompanhe. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, nós entramos em oração neste momento, ó Pai, te agradecendo por este dia, te agradecendo, Senhor, por esta rica oportunidade que temos, meu Deus, de estarmos na tua presença, de poder orar, de poder falar contigo, Senhor. Se estamos vivos é porque o Senhor nos deu uma nova oportunidade quando amanheceu esse dia. Tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas. E estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, na Tua presença, Pai. E nós te agradecemos, te glorificamos por tantas oportunidades que o Senhor tem nos dado, Senhor, de caminhar com o Senhor, de poder aprender o caminho que nos levará à vida eterna. Obrigada, Senhor Jesus, por esta segunda-feira. Obrigada, Senhor, pela vida da irmã Valquíria. Obrigada pela vida do irmão Isaac. Obrigada, Senhor, por cada trabalhador da Tua obra. Hoje eu acompanhava aqui, Senhor, alguns programas, servos do Senhor já passaram por esta mesa aqui, dentro desse estúdio. Já fizeram aqui um trabalho que alcança almas, Pai. Um trabalho que o Senhor dá de fazer este trabalho para ter a oportunidade. Não só nós que estamos aqui, sabemos que tudo é pela Tua misericórdia, mas também para os nossos irmãos, para
almas terem, Senhor, a oportunidade de ouvir algo que vem de Ti, Deus. Tudo que acontece aqui nesse estúdio, todos os programas, tudo é para engrandecer o Teu nome, tudo é para pregar a Tua palavra, para alcançar vidas. Quantos dos nossos irmãos também que estão, quem sabe, em casa agora, ou no trabalho, ou dentro de um hospital, Senhor. Em diversos lugares, Senhor, que o Senhor sabe. Eu falei alguns que me veio à mente aqui, Jesus. Mas tem tantos lugares que alguém pode estar ouvindo agora. Ou quem sabe não vai ouvir agora, não vai assistir agora. Mas vai assistir depois. A Tua palavra, ela se renova a cada dia. Todos os dias o Senhor tem uma nova revelação para os nossos corações. E aqui neste programa hoje vai ser falado a Tua palavra. E o Senhor é poderoso para alcançar através da Tua palavra, Senhor. Não sou eu, mas é o Senhor que faz a obra. É o Senhor que fala. E o meu pedido é que o Senhor use a minha vida, use a vida da irmã Valquíria. Use as mãos dela ali na técnica. Use as mãos lá do irmão Isaac na Rádio Esperança, Senhor. Para que almas venham ser alcançadas nessa tarde. Para que famílias, Deus, venham a ser renovadas nessa tarde. Quem sabe vai nos acompanhar hoje uma esposa que precisa de um socorro, uma mãe que precisa de um socorro, um jovem, uma moça, um idoso, uma idosa, não sei, Jesus. Mas o Senhor sabe, porque o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que está aqui conosco agora e que está com quem vai nos acompanhar e que está com quem vai assistir depois também. Então, o meu pedido, Senhor, é que o Teu Espírito, Ele alcance vidas nessa tarde, Jesus. Eu coloco este programa Restaura a Mulher diante de Ti. Peço, Senhor, a Tua bênção sobre este trabalho, Senhor. E sobre a vida de todas as minhas companheiras que fazem parte dessa equipe. Aquelas que fazem os quadros, que se dedicam em trazer uma palavra, uma dica. Enfim, Senhor, todos que estão envolvidos com esse trabalho, eu peço a Tua bênção em abundância, em nome de Jesus. É isso que eu peço nesta oração. E quero já te agradecer, Senhor, porque Tu és Deus que opera milagres e maravilhas e eu creio nisso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus, glórias a Jesus, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui hoje para fazermos esse trabalho para o nosso Deus. Quero convidar você para deixar o seu like, para escrever mensagem, para fazer seu pedido de oração, para contar um testemunho de vitória, alguma bênção. A gente já recebeu pedidos de oração aqui de pessoas que precisavam vender carro, precisavam vender apartamento. E há pouco tempo atrás, não recordo bem quanto tempo exatamente, eu ouvi aqui, eu estava assistindo na parte da manhã e pude me alegrar com uma irmã que deu o testemunho que tinha conseguido vender um carro. Né? Então nós oramos, não somos nós, mas é o Senhor que faz. Né? Mas a nossa missão, o nosso compromisso é interceder por você que vai deixar o seu pedido de oração aqui hoje. Coloque a sua necessidade aqui e nós vamos estar intercedendo logo mais no término do programa. Né? Eu quero pedir que você, então, conte conosco nesta tarde. Glória a Jesus. Quero pedir para a irmã Valquíria colocar o primeiro louvor. Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, ó Senhor, a Tua obra. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, 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 Tua obra neste lugar.
me vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João. Enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faça a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faça a chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faça a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faça a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Começando em meu coração. Glória a Jesus. Aviva, Senhor, a tua chama, né? No nosso coração, nós precisamos de avivamento, precisamos buscar isso em Deus. Eu quero pedir para a irmã Valquíria agora colocar para nós um vídeo da 25º Congresso de Milagres Heróis da Fé. Vem coisa boa por aí, sempre tem coisa boa na casa do nosso Deus, né? Então a irmã Valquíria vai colocar ali o vídeo de convite para você. Teve um dia que eu parei e me perguntei: por que eu tô aqui? A vida estava cheia de barulho,
muita gente, muitas vozes, mas dentro de mim, silêncio. Até que um dia eu abri a minha Bíblia e naquele silêncio, Deus falou. Eu encontrei histórias de pessoas imperfeitas, mas que tiveram a coragem de responder sim. E você? O que vai responder? Bandeira dos Estados Unidos. A nossa igreja vai começar em Moçambique com mais de 1.000 membros. Aleluia. Que coisa linda. Sabe, irmã Valquíria, que assistindo esse vídeo, eu observei assim ali quantos servos do Senhor, que eram mais novos antes, né? O tempo vai passando para nós vamos chegando, envelhecendo, né? Para a glória de Deus. E esses servos de Deus permanecem perseverantes na presença do nosso Deus, né? A gente vê ali jovens que permanecem também, ali o irmão Ismael com o rostinho bem de gurizinho, né? Bem jovenzinho, mas persevera até o dia de hoje. E Deus tem dado crescimento, né, nesse trabalho tão lindo da Heróis da Fé, que luta, batalha com jejum, com oração, mas também contribuindo para que aquele missionário, aquela missionária, aquela família que foi para o campo possa ter o sustento, possa ter o suporte que eles necessitam para pregar a palavra de Deus, para ter um tempo para cuidar de uma alma, para sentar e explicar e ensinar a palavra de Deus, para tirar um tempo para orar por vidas que necessitam, né, ser libertas, que estão cativos, que estão dentro de cativeiros e que Deus conta com os missionários para chegar em lugares que nós nem imaginamos muitas vezes, mas lá estão muitos pregando a palavra de Deus, ensinando, né, amando, chorando, sofrendo também, porque fazer a obra missionária não é, né, só alegria. Tem a parte boa, com certeza sempre vai ter a parte boa, né, vitórias, de ver uma alma se rendendo a Jesus, de ver uma alma descendo as águas, de ver uma alma prosperando, aprendendo, e Deus transformando as almas e também usando essas vidas também, né? Mas há a parte que nós não sabemos muitas vezes para um missionário, para uma missionária, noites de oração, né, dias de jejum, né, de dedicação naquilo que estão fazendo para Deus no campo missionário. Nós temos diversos missionários espalhados por diversos lugares, tanto no Brasil como fora do Brasil, né, e eles precisam da nossa oração. Então, dias 11 e 12, né, irmã Valquíria? Eu vi o vídeo ali, mas de julho, então, congresso, né, de milagres, Heróis da Fé. Você é nosso convidado especial para estar conosco nesses 2 dias, para estarmos exaltando o nosso Deus e também assistindo e participando, né, e vendo os milagres de Jesus. Eu estava assistindo hoje ao meio-dia não, já era 13 horas da tarde, o irmão Jonathan Salazar que apresentando o programa Heróis da Fé e falando um pouco sobre esse trabalho e também falando sobre o pastor Iber que está,
na África, retornou para a África juntamente com sua esposa, a irmã Odete, e eu assisti também um trechinho de um vídeo em que Deus realiza um milagre na vida de uma mulher que volta a caminhar, se eu não me engano, é isso. Né? Então a gente vê que Deus, olha ali, ó, a Valquíria colocou para nós, que bênção. Olha isso, que coisa maravilhosa, como Deus é poderoso. Em um culto lá na África, que o pastor Ibério está ali pregando, ministrando. Que maravilha de Deus. Glória a Jesus. E nós nos alegramos muito porque há pouco tempo o pastor Ibério e a sua esposa voltaram para a África, foram para outro lugar, né? Diferente de onde eles moravam. E lá Deus tem confirmado, já havia falado, né, com a liderança, com ele também, que dentro de um tempo Deus faria uma grande obra, né? E ele está fazendo essa grande obra. O pastor está lá pregando a palavra de Deus, fazendo a obra do Senhor, e Deus está usando a vida dele com sinais, com maravilhas. E nós glorificamos a Deus aqui. Glória a Deus por tudo. Então fica aí o convite para você, para que esteja conosco aqui, para nos alegrarmos juntos. Eu quero pedir para a irmã Valquíria colocar o primeiro quadro, que é com a irmã Luciara, trocando ideias para viver bem. A paz do Senhor Jesus, as amadas irmãs. Hoje nós vamos falar sobre um alimento que ele é simples, mas é extremamente poderoso, o tomate. Ele faz parte da nossa rotina diária, né, na culinária, e ele tem um poder extremo de beneficiar a nossa saúde. Vamos conferir então os benefícios desse alimento abençoado que Deus nos concedeu. O tomate, ele é rico em vitaminas A, C e K, que são essenciais para o nosso corpo. Contém também licopeno, um antioxidante muito importante que ajuda a proteger o organismo contra diversas doenças, além da água e das fibras. Ele fortalece o nosso sistema imunológico, ajudando o corpo a se defender de doenças e infecções. Por ser rico em vitamina C e antioxidantes, o consumo de tomate ele contribui para fortalecer as defesas naturais do organismo, ajudando a combater então os radicais livres, que em excesso favorecem o aparecimento de doenças, incluindo diversos tipos de câncer. Um dos grandes destaques do tomate é a proteção do coração. Ele ajuda a controlar o colesterol e contribui para a prevenção de doenças cardiovasculares. O tomate ele é rico em potássio, um mineral importante que auxilia na regulação da pressão arterial. E por conter bastante água, o fruto também possui um leve efeito diurético, ajudando o organismo a eliminar o excesso de líquidos e, consequentemente, manter a pressão mais equilibrada. Além de cuidar da saúde interna, o tomate também ele contribui para uma aparência mais saudável, fortalecendo os cabelos e protegendo a visão. Isso acontece porque ele é rico em carotenoides, substâncias que se transformam em vitamina A no organismo, essencial para a saúde dos olhos, da pele e para dar mais força e brilho aos cabelos. O tomate também contribui para o bom funcionamento do organismo de forma completa. Ele é rico em licopeno, o oxidante que ajuda a proteger o fígado, auxiliando no metabolismo das gorduras e prevenindo problemas como o fígado gorduroso. Além disso, ele possui fibras, principalmente na casca, que melhoram o funcionamento do intestino, ajudando a combater então a prisão de ventre e contribuindo para a saúde intestinal. Outro ponto importante é que o tomate, além das fibras, ele contém o cromo. Esses nutrientes eles ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue, sendo um aliado no controle e na prevenção de diabetes. O tomate ele é um aliado muito versátil e pode ser consumido de várias formas, cru, cozido, em molhos, sopas ou sucos. E para aproveitar melhor os seus benefícios, o ideal é consumir de 3 a 4 tomates por dia, sempre com casca e sementes. E uma dica importante, quando preparado com um pouco de azeite, o organismo ele absorve melhor o licopeno, que é o seu principal antioxidante. Mas é preciso ter atenção.
O tomate ele não deve ser consumido verde, pois ele contém uma substância tóxica, que pode então fazer mal para a nossa saúde. Também é importante ter cuidado em alguns casos. Pessoas com problemas renais, tendência a pedra nos rins, refluxo, gastrite ou úlceras devem evitar ou consumir com moderação. E durante crises de diverticulite, o ideal é evitar a casca e as sementes. Então, nutrir o corpo é prevenir doenças, e o tomate ele é um grande aliado nessa missão. Amém? Fiquem na paz do Senhor, uma semana abençoada a todas as irmãs, e até o nosso próximo encontro, se for assim a vontade do Senhor. Glória a Deus, que coisa maravilhosa assistindo a irmã Luciara aqui, meditando, né, pensando que Deus maravilhoso nós servimos, porque Ele nos fez, né, e fez tudo. Primeiro Ele criou o jardim, né, com tudo que precisava, né. Então Ele fez, mas Ele pensou antes tudo que nós íamos precisar, né. Então nós temos tudo, Deus já fez tudo. Às vezes nós estamos fazendo coisas tão erradas para nós mesmos, né, na área da alimentação, na saúde, mas Deus ele fez tudo. Olha, o tomate que é bom para os olhos, para o cabelo. Muitas vezes a gente se preocupa em comprar tantas coisas como suplemento, né? Mas podemos usar aquilo que Deus fez para nós. Que coisa boa isso, né? Quero pedir para a irmã Valquíria colocar um louvor para nós e logo voltamos. Antes da eternidade Ele é. Não nasceu, não foi criado, Ele é. O autor e consumador da minha fé. Ele é o verbo que se tornou carne, Ele é o Criador do universo, Ele é. O seu nome é Jesus de Nazaré. No princípio era o verbo e o verbo era Deus, porém o verbo se fez carne e habitou entre os seus. Mas os seus o rejeitaram e o levaram para a cruz, pois amaram mais as trevas, não quiseram sua luz. Como ovelha ao matadouro ele foi sem reclamar, pra pagar a minha dívida morreu em meu lugar. Sendo Deus se fez humano, sua glória rejeitou. Morreu, foi crucificado, mas ele ressuscitou. Está sentado sobre o trono à direita de Deus Pai, é adorado pelos anjos que não cessam de louvar. Querubins e serafins diante do trono do Senhor dizem santo, 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 ao que é digno de louvor. Sua noiva adornada, preparada já está, aguardando
príncipe da paz. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, poderoso que venceu e derrotou a Satanás. Ele pisou sobre a cabeça da serpente e a chave do inferno e da morte ele tomou. Está vivo para sempre sobre o trono a reinar. Ele era, ele é, eternamente ele será, sempre será. No princípio era o verbo e o verbo era Deus, porém o verbo se fez carne e habitou entre os seus, mas os seus o rejeitaram e o levaram para a cruz, pois amaram mais as trevas, não quiseram sua luz. Como ovelha ao matadouro ele foi sem reclamar, pra pagar a minha dívida morreu em meu lugar. Sendo Deus se fez humano, sua glória rejeitou, morreu, foi crucificado, mas ele ressuscitou. Está sentado sobre o trono à direita de Deus Pai, é adorado pelos anjos que não cessam de louvar. Querubins e serafins diante do trono do Senhor dizem santo, santo, santo ao que é digno de louvor. Sua noiva adornada, preparada já está, aguardando o momento que a trombeta vai soar. Lá nas nuvens o encontro eterno vai acontecer, os portais serão abertos, ele vem nos receber. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, poderoso que venceu e derrotou a Satanás. Ele pisou sobre a cabeça da serpente e a chave do inferno e da morte ele tomou. Está vivo para sempre sobre o trono a reinar. Ele era, ele é, eternamente ele será, sempre será. Sempre será. Glória a Jesus. Vamos ler aqui quem está conosco nesta tarde. Está conosco a irmã Ludmila Rank. Grace, ela se chama Ellen. Grace, paz, oração e união, área Viamão. Ludmila, peço também pela venda do terreno onde moro. Vamos orar sim. Irmã Salomé Carvalho, paz, oração e união. Então, a irmã está pedindo oração pela Ellen. Agora eu entendi. Irmã Rosane dos Santos, paz do Senhor Jesus, Sapiranga, glória a Deus. Irmã Biba Leume, a paz, peço oração para minha filha Hannah e Emanuele. Deus abençoe todos esse grupo maravilhoso. Deus abençoe. Cíntia Mendes, paz, oração e união. Glória a Jesus pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco nessa tarde. Glorificamos a Deus pela vida de cada um. Também temos aqui um pedido de oração pelo estúdio aqui. A paz do Senhor. Quero pedir ajuda em oração por Ivone, Celso, Diego e Brandon. Quem pede é o Celso. Vamos orar sim. Vamos estar orando logo mais. Vamos estar intercedendo pela vida de cada um que está aqui conosco. Vamos então a mais um quadro Painel Bíblico com a diaconisa Gladys Machado. Lá em Cantares de Salomão, no capítulo 4, e verso 16, nos diz assim a palavra de Deus: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. A gente sabe que
existem que as pessoas que trabalham na agricultura, elas têm um cuidado de observar a fase da lua para fazer a sua semeadura ou a colheita. Até algumas pessoas acham que isso aí é alguma coisa envolvida com o misticismo, né, com a astrologia. Mas não, né? Na verdade, a lua, pelas fases da lua, se tem conhecimento da posição do Sol sobre a Terra. E a posição do Sol que vai ter uma influência sobre os seres vivos. Não somente as plantas, mas também nós somos influenciados pela posição do Sol. E, de igual forma, o vento, né, ele também traz, de acordo com a sua direção, ele traz ou umidade ou sequidão, que vai trazer influências sobre o nosso humor, muitas vezes, sobre o nosso corpo, né? Lá em Portugal, Portugal ele é separado por uma faixa de oceano muito estreita, né? Separado da África, por um braço de água muito estreito. Então, é muito comum virem as tempestades de areia do deserto do Saara sobre Portugal. Inclusive, na nossa última viagem, acho que foi uma das tempestades mais fortes que nós pegamos lá. Aí eles avisavam, né, não saiam para a rua, não façam atividade física na rua. Quem tem doenças respiratórias, fique em casa, mantenha as janelas fechadas. E a gente olhava assim, o ar era como se fosse uma neblina, só que aquela neblina era de poeira. E isso se tinha conhecimento naquele tempo. Salomão ele escreve em mais de uma passagem sobre o vento. Ele fala lá em Provérbios, no capítulo, ou melhor, em Eclesiastes, no capítulo 1, ele fala que o vento ele vem, ele bate no ponto extremo, depois ele volta, ele faz o seu retorno. E lá em Provérbios, capítulo 25, ele fala que o vento que vem do norte, ele traz consigo a chuva. Então, quando ele fala só para o vento sul e só para o vento norte, sobre o meu jardim, ele está falando, vem o vento, né? Em vários pontos a Bíblia fala que do vento norte vinha a destruição, né? Vinha os inimigos geralmente vinham do norte. Então, se acredita que por isso eles entendiam que o vento norte traria juízo de Deus, traria peso sobre a nação, dificuldade sobre a nação, e o vento do sul traria bênçãos. E ele está dizendo aqui que quando o vento norte vem e o vento sul vem, né, vem aquela força do mal e vem também a força do bem e das bênçãos sobre nós, elas têm um fim exclusivo, que os bons aromas que estão dentro do nosso jardim se derramem, se transbordem. Então, a noiva aqui, ela clama que venham estes ventos. Ela sabe que estes ventos, tanto aquilo que traz o alívio, o refrigério, quanto o que vai trazer uma dificuldade sobre a família, ela tem um objetivo e ela queria alcançar esse objetivo de fazer transbordar, de fazer exalar os bons aromas que estavam com eles. Amém? Então, nesta tarde, eu gostaria de conversar com as irmãs que são esposas de obreiros, gostaria de compartilhar com a igreja alguns ventos que sopram sobre a família de um obreiro. Glória a Jesus por ouvir a palavra ali com a irmã diaconisa Gladys Machado, que foi gravado em uma consagração geral da União Feminina em maio agora deste ano, né? Uma bênção de Deus poder ouvir mais um ensinamento através da serva do Senhor. E aproveitando o gancho, né? Nesta quarta-feira teremos consagração com a União Feminina, com a Superintendência da União Feminina, aqui na sede internacional, das 9h30 até 16h30. Teremos ali um período, uma oportunidade para buscar a Deus,
sendo que sempre começa o culto da parte da manhã às 11h30 e depois nós temos a escola bíblica que termina lá pelas 13h30, mais ou menos. E aí nós retornamos para o período da oração, para as 14h30, então, começar o culto da parte da tarde. E você é nosso convidado especial. Nós temos mais 2 quartas-feiras e aí já termina a nossa campanha que estamos fazendo aí. Estamos numa campanha pelos filhos, né? Pela família. E você é nosso convidado especial, nossa convidada especial. Você que é mãe pode estar conosco, né? Para buscar a Deus pela vida da sua família, dos seus filhos. Depois, na quinta-feira, também tem culto com a União Feminina da Sede aqui. Amanhã tem culto à noite. Nós temos uma semana recheada, né? Hoje à tarde tinha culto aqui no templo com o Departamento Ombro Amigo. Amanhã culto à noite, culto de ensino da palavra. Núcleo de oração na parte do finalzinho da tarde, ali 18 horas. Depois, na quarta-feira, já falei, quinta-feira. Depois, sexta-feira, também tem mais culto às 15 horas. Sábado, consagração com toda a igreja, com a escola bíblica. Estamos estudando na escola bíblica a revista sobre evangelismo. Está sendo maravilhoso, porque nós não estamos só aprendendo como sair pelas ruas, né, distribuindo, entregando um folheto ou um jornal da igreja de evangelismo. Mas nós estamos aprendendo como lidar, como fazer, e Deus está nos ensinando a nós também muitas coisas boas. Sábado foi uma aula maravilhosa. E você também é nosso convidado para estudar este livro que o pastor Humberto escreveu aí junto com a equipe que trabalha com ele na parte do ensino. E nós estamos sendo agraciados por este livro, por essa escola bíblica, né? Glória a Deus por tudo. Deixa eu ver quem mais está conosco aqui. Irmã Sônia Taborda, paz, oração. Ela pede, acho que oração aqui por Vilma, saúde e rins. Se não melhorar, irá precisar fazer hemodiálise. Vamos orar, irmã Sônia. Peço oração por Arioni, saúde, dor nas pernas e joelho. Vamos estar orando por todas as necessidades daqui a pouquinho mais. E vamos agora, então, ao quadro de reflexão. Vamos ouvir uma palavra de reflexão com o pastor Humberto e voltamos para orar com você. E agora, nós vamos ler Oséias, capítulo 11, e versículo 1. Oséias, capítulo 11, versículo 1. Diz assim, Oséias 11, 1. Quando Israel era menino, eu o amei. Ponto e vírgula. E agora vem a profecia, uma outra parte da profecia, diz assim, e do Egito chamei o meu filho. Oh, glória a Deus. Então a Bíblia está falando aqui de alguém que seria chamado filho de Deus e que nasceria em Belém, Efrata, mas seria chamado do Egito. Olha que quebra-cabeça. Olha que complicação. Amém? Aleluia? Estão pegando tudo aí? Então veja, ali estava a profecia, ali estava o cenário, ali estava manifestada a vontade de Deus. Centenas de anos antes de Jesus vir aqui à terra, profetas diferentes começaram a profetizar. Isto são algumas das profecias. Eu não teria tempo para explanar todas as profecias a respeito de Jesus. Mas vamos ficar com estas 3 profecias, mais a questão dos pombinhos. Agora veja, a palavra de Deus está dizendo que este Jesus, Isaías profetizou também, que Jesus seria chamado de Nazareno. Então veja, ele nasceria em Belém, seria chamado do Egito, mas seria chamado por Deus do Egito, mas as pessoas o chamariam de Nazareno. Vai entender um quebra-cabeça desses. Então veja, quando a gente lê a Bíblia e não entende, fica tranquilo, não é que a Bíblia esteja errada, é você que não está entendendo. Mas daqui a pouco as coisas vão ficando claras, conforme o Espírito Santo vai revelando. Então, olha que loucura isto. Um homem que iria nascer de uma virgem. Já é complicado. Mas este homem,
embora nascendo de uma virgem, ele não estaria começando a sua vida agora, ele estaria vivendo desde a eternidade. Este homem nasceria em Belém Efrata, uma cidadezinha pequenina, ali a profecia diz, pequena demais para figurar entre as milhares, ou seja, ela tinha menos de 1000 pessoas. Cidadezinha pequenininha lá, insignificante. Nem tinha no mapa. Lugarzinho lá, pequeno, vai nascer lá. Mas Deus vai chamá-lo do Egito. E as pessoas vão chamá-lo de Nazareno. Aleluia, glórias a Deus. Então, irmãos, era uma coisa totalmente, para alguém que lesse as profecias, nem entenderia isso. Era um quebra-cabeça tão difícil de compreender que, quem sabe, muitas pessoas não dariam tanta atenção para esses detalhes da Bíblia. E o mais incrível, irmãos, é que estas coisas estavam escritas lá na Bíblia só em um versículo. Só tem um versículo dizendo que Jesus nasceria em Belém. Só tem um versículo dizendo, e do Egito chamei meu filho. E tem gente hoje que tem a cara de pau de dizer que só é verdade o que está na Bíblia quando tem 2 vezes falando. Glória a Jesus. Vamos ler aqui, irmã Sônia Taborda. Tá, já tinha lido. Estava olhando se tinha mais alguém, mas não. Vamos orar agora, então. Vamos interceder pela sua necessidade. E você que pode, me acompanhe neste momento de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entramos em oração agora, Senhor, para colocar diante de Ti todos os nossos irmãos que estão aqui conosco nessa tarde, que estão participando dessa programação, irmãs que colocaram aqui os seus pedidos de oração, Senhor. Eu levo na Tua presença, Deus. Tu és o Deus que pode agir em situações que nós não temos como resolver muitas vezes, os problemas que surgem. Mas as Tuas filhas aqui colocaram suas necessidades, crendo que o Senhor é poderoso para ouvir as orações e para responder a cada uma delas, cada pedido, Senhor. Deus, situações na saúde, Jesus. Problemas, Pai amado, quantos irmãos nossos estão enfermos, estão, Senhor Deus, passando por momentos de provação na saúde, irmãs que já passaram por cirurgia, que estão no processo agora de recuperação, Senhor, que estão confiando em Ti, que estão, Senhor Deus, esperando em Ti a vitória da cura, Senhor. Tu és o Deus que está conosco nos dias bons e também nos dias difíceis, nos dias que enfrentamos provações, que enfrentamos dificuldades. O Senhor nunca nos prometeu que nós iríamos somente viver coisas boas nessa vida, nessa terra. O Senhor está conosco nos momentos em que estamos no vale. O Senhor diz na sua palavra que nós vamos ter aflições, que no mundo nós vamos passar por aflições. Mas o Senhor está conosco. Deus nos dá graça, nos dá ânimo, nos dá força para cada irmão, para cada irmã que neste momento está passando por dificuldades. Quem sabe alguém não quis colocar aqui o pedido de oração, não quis se expor, mas necessita, Deus. Olha para a necessidade do meu irmão, da minha irmã, para as famílias que estão enfrentando problemas dentro do lar, Senhor, no casamento, no relacionamento com os filhos, Deus. Nós sabemos que o inimigo ele tem atacado as famílias, ele está tentando destruir os lares, os casais. Tem sido, Senhor, dias de opressão, mas tudo isso é para nos levar para a oração. Tudo isso é para nos aproximar de Ti, Deus. Nós somos o Teu povo, Senhor. E nós sabemos que o Senhor ouve o nosso clamor, Senhor. E nós sabemos que nos momentos de luta e de dificuldade, nós temos que aproveitar esta oportunidade, ó Deus, de nos aproximarmos de Ti,
Que coisa boa, que coisa maravilhosa é quando estamos lutando, quando estamos passando por alguma situação difícil e nós dobramos o nosso joelho, e nós abrimos o nosso coração, e nos derramamos na Tua presença em oração, Jesus. E nós sentimos a Tua presença, Deus. E sentimos que não estamos só, mas nós temos um Deus que nos cuida. Nós temos um Deus que está zelando por nós, que está nos guardando, Senhor. Tu és o nosso Deus, o Deus que nos guarda quando estamos dormindo, o Deus que nos livra quando saímos do nosso lar para ir para o trabalho, para vir para a Tua casa ou qualquer outro lugar que é necessário sair para a rua, Deus. O Senhor nos dá tantos livramentos, Pai. Se não fosse a Tua mão, Senhor, sobre as nossas vidas, o que seria de nós? Aonde nós estaríamos agora? Se não é a Tua mão sobre nós para nos livrar dia após dia, nós nem voltamos para a nossa casa, Senhor. Porque o nosso inimigo, ele anda ao derredor, rugindo como o leão, só que ele não é o leão. O Senhor é o leão da tribo de Judá. E o Senhor está conosco para nos guardar, para nos dar o escape. Ajuda-nos, Pai querido, ajuda o Teu povo, guarda a nossa liderança. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, os trabalhadores da Tua obra, os trabalhadores do Departamento da Comunicação que estão, Senhor, se empenhando dia após dia, se dedicando neste trabalho para que seja aperfeiçoado, para que prospere cada vez mais, Deus. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor conhece cada um das minhas irmãs que digitou aqui uma mensagem agora, Senhor, nesse período que estamos aqui. E o Senhor sabe da vida de cada uma, e o Senhor conhece a necessidade lá dentro do lar de cada uma, Deus. E eu peço que o Senhor venha ao encontro à vida de cada uma que deixou sua mensagem aqui, e da vida daqueles que também não deixaram. E eu peço que o Senhor vá de encontro às obras do inimigo. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço por estar aqui, te agradeço por este momento de oração. Muito obrigada, Jesus. Abençoa a irmã Valquíria, abençoa a irmã Tainê, que daqui a pouco já vai começar a trabalhar. Assim eu te peço nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus, foi muito bom estar aqui com você, com a irmã Valquíria. E se Deus permitir, na quarta-feira estaremos aqui de novo. Eu me despeço com paz, oração e união. Preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos gemidos marcha incomunda, certa que a vitória alcançará. Eu quero deixar com Cristo, onde a luta se trava. Vou nascer imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero deixar com Cristo,
Ah